A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM, hoje é sábado, 1º de novembro de 2014. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial, vamos conhecer o Cartãozinho Verde, atração esportiva e infantil da TV Cultura. Cartãozinho Verde que tem comentaristas diferenciados, né? São 4 crianças que discutem sobre futebol nacional e internacional com muita propriedade, inclusive. O principal objetivo do programa é formar novos torcedores esportivos com menos preconceitos e mais generosidade. Conversamos com um dos comentaristas mirins, com a apresentadora e também com o diretor do programa. Então é assunto para daqui a pouco. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos as participações de Carlão Napolitano, Tuca Américo e também Zeca Marques. E vamos começar então a girar os integrantes deste sábado, começando com Carlão Napolitano. Um abraço para você. Olá, Guilherme, Zeca, Tuca, amigos ouvintes. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre a indicação dos melhores jogadores do mundo. Muito bem. O seu destaque também, Tuca. Vamos falar sobre qual é a atividade física mais comum entre os brasileiros e aonde vai parar a transmissão da Liga dos Campeões na TV em 2015. Zeca Marques e suas manchetes. A presença ou ausência do esporte, o discurso das candidaturas à presidência deste ano. Você sintonizado em 105,7, acompanhando o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Vamos começar então a entrar um pouco mais a fundo nos assuntos e vamos dar início com o Carlão Napolitano, né? Que vai falar justamente a respeito da lista dos melhores do mundo, Carlão. Os melhores jogadores de futebol indicados pela FIFA, né? Pelo menos escolhidos pela FIFA, né? Os 23 indicados. E o que chamou mais atenção é que dentre esses 23 só um brasileiro, só o Neymar. Na 4ª indicação consecutiva, desde 2011 ele tem sido indicado. O Brasil, que já teve 7 indicações em 2005, tem apenas uma nesse ano, que é o Neymar, e competindo ali, concorrendo com o Messi, Cristiano Ronaldo. Mas você queria o Davi Luiz, o Fred na lista? Eu acho que essa é a questão, e essa é a questão aqui da repercussão de uma matéria da Folha de São Paulo que eu estou me baseando aqui para os meus comentários. É justamente isso, se haveria mais alguém dentro desses 23 e alguém brasileiro, né? E alguns cronistas aqui da Folha, como o Joaquim Kfouri, o Tostão, o Paulo Vinícius Coelho, eles também não indicam. Talvez assim, se o Brasil tivesse ido mais à frente na Copa do Mundo, talvez tivesse mais indicações do que somente o Neymar. Mas é um dado comparativo, né? Alguns países que sequer foram à Copa têm jogadores indicados, outros que não têm muita tradição de vencer campeonatos e têm indicações também tem, como é o caso da Bélgica, com 2 indicações. O país de Gales com uma indicação, que é o atacante lá do Real Madrid, o Bale. Eu acho, Carlão, que essa lista, na verdade, pouco diz. Aqui diz mais a dos finalistas, né? Porque essa é uma lista, primeira lista. Pré-lista. São os 23 convocados, né? É o que se convoca. O que vale, na verdade, são os 3 finalistas que vão lá para sentar no... Quem você crava como os 3 finalistas? Cristiano Ronaldo, sem sombra de dúvidas, porque ele não tem concorrência. E os outros 2? Apesar de ter feito uma Copa ruim, Sim. O Neymar sequer completou a Copa, que pode ser até um 3º colocado. Sim. E o Messi fez uma Copa muito mediana e não foi campeão. O Messi jogou contundido no primeiro semestre, pouco apareceu, está apagadíssimo no segundo semestre. O Cristiano Ronaldo manteve-se no topo no início do ano, campeão da Liga dos Campeões, entrou em recesso na Copa, porque jogou abaixo das suas capacidades por Portugal. E sem mas voltou, apoio também luxuoso de um time, lógico, né? Mas voltou agora ao seu apogeu e deve bater o recorde histórico de gols pela Liga dos Campeões. Ele precisa de um para se igualar ao Raul do Real Madrid e mais um para... E ele ainda tem o campeonato inteiro pela frente. Neymar tem chance de estar nos 3 finalistas? Acredito que sim. Pelo segundo semestre, eu talvez? Eu acho que sim. Eu acho que o final do resultado deve ser Ronaldo com a bola de ouro, Messi em segundo e Neymar em terceiro. Eu só trocaria
colocaria aí, ao invés do Neymar, eu acho que vão fazer uma média com algum representante da Alemanha. Talvez o Kroos. Uma questão política. O Schweinsteiger. Mesmo o Schweinsteiger, talvez no lugar do Neymar. E assim, Neymar. uma tradição do vencedor do melhor jogador do mundo ter sido jogador de Copa e campeão. Né? Essa tradição veio desde Romário e tal. A única vez que isso não aconteceu foi com o Messi em 2010. Né? Talvez não aconteça esse ano de novo. Muito provavelmente não. Mas eu acho que se colocaria entre os indicados da Alemanha, que tem o Schweinsteiger, Götze, Kroos, Lahm, da atuação Miller do e o Ronaldo, Neuer, eu acho que o Schweinsteiger seria pela Copa do Mundo. Mas eu acho que o que o Zeca falou foi muito bem colocado, ou seja, venceu a Liga dos Campeões com uma bela uma atuação dele nas finais, no jogo final e nas finais do campeonato. Eu acho que credencia o Cristiano Ronaldo para ser o melhor do mundo de novo. E Carlão, só lembrando que na última Copa, o comitê da FIFA elegeu o Messi o melhor do Mundial, antes da finalíssima, e o próprio Blatter, depois que publica essa lista, ele disse que se arrepende de o Messi... Se arrepende não, mas que ele não julga como meritório o Messi ter sido escolhido o melhor da Copa, porque de fato, opinião minha, ele esteve longe de ser um grande jogador na Copa. Ele jogou bem a primeira fase. Jogou bem o primeiro jogo contra a Bósnia e depois o gol contra a Nigéria. Aliás, contra o Irão. E subiu depois, né? Sim. Mas aqui, Blatter disse que Messi melhor da Copa foi um erro, quer dizer, ele tá reconhecendo isso. Tá descartando o Messi dos 3 finalistas já. Pode ser, talvez o Messi saia nessa listagem entre dos 3, entre um alemão para dar uma balançada. Eu acho até entre os alemães, né? O Kroos, para mim, fez uma Copa muito mais sólida. Só que como o Schweinsteiger já está há alguns anos na mídia, é bem capaz eles colocarem o nome do O problema dos alemães na lista, eu acho que o Schweinsteiger... A gente teve 3 sotaques aqui diferentes de alemão, Tuca América. Nenhum correto. O Schweinsteiger, você vai falar a versão correta do alemão avarense. Mas o Schweinsteiger, ele teve uma Copa para mim excepcional, só que nenhum alemão, antes do Mundial e depois do Mundial, está com protagonismo nos campeonatos europeus. O Bayern não disputou a final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique, aliás, hoje, onde joga uma grande parte dos indicados, está fazendo uma campanha irregular no campeonato alemão, então eu não vejo essa solidez dos alemães para chegar com peso na votação final, que engloba treinadores e capitães das seleções do mundo. Mesmo tirando o Cristiano Ronaldo, né? Mesmo o Messi também não está fazendo grande coisa, faz os seus golzinhos, mas não está com o mesmo rendimento. Insólito, tenho ouvido alguns comentaristas dizendo que o Di Maria hoje é mais importante para a Argentina do que o próprio Messi. Com certeza. Por tudo que mostrou, pela movimentação dos últimos jogos, com certeza mesmo. Você está sintonizado no Observatório do Esporte, aqui na Unesp FM 105,7. Passamos a bola então agora para o Tuca Américo. Tuca, vamos lá então. Vai dizer a respeito da atividade física mais popular do país? Vamos lá, né? Hoje saiu o resultado de uma pesquisa promovida pelo Ministério da Saúde, né? Então, em relação... Hoje quando, Tuca Américo? Hoje é essa semana, né? Essa semana que começa no dia 27... De outubro. E essa pesquisa dá conta que o futebol desceu no ranking das atividades físicas do brasileiro. Aqui não estamos nem colocando como esporte, está diferenciando como atividade física, né? O que muda muito o panorama em relação à nossa época de moleque, né, Zeca Marques? Em que a atividade física estava diretamente relacionada à prática esportiva. Era jogar vôlei, jogar basquete, jogar futebol, pelada na rua. Era uma prática esportiva e não somente uma prática de atividade física. Então nós temos em primeiro lugar hoje a caminhada, que se mantém, né? É uma atividade física das mais importantes. E o futebol do final de semana, do meio de semana, que depois tem churrasco e cerveja, né? Não sei se isso compensa depois ou antes. Depois ou antes a atividade física. Perdeu espaço para musculação. Então hoje nós temos aí, em primeiro lugar, caminhada, musculação e o futebol. E o que decorre disso, né? Primeiro é uma questão de saúde mesmo. Em primeiro lugar, a caminhada, ok, porque é uma atividade aeróbica que realmente faz efeito para a saúde em geral. É importante a musculação, mas a musculação, na verdade, ela tem que ficar no limite ali de 30% da totalidade de atividade física que você tem. E não, só, e não em detrimento da atividade aeróbica.
Tá? E o que perde um pouco também, Zé, que eu acho que é esse caráter mais social, né, de proximidade, de relacionamento social e de participação, atividade em grupo, que é o futebol. Sociabilidade, obrigado pela ajuda, Carlos Napolitano. Então acho que a gente perde um pouco isso, essa relação do jogo, do trabalho em equipe, né, que eu já venho notando há muito tempo entre os jovens, as atividades físicas ou a prática desportiva individual. Eu justamente ia falar sobre isso, Tuca. Eu acho que esse é o grande problema. Você para praticar a caminhada, você faz sozinho, para musculação, você faz sozinho, muitas vezes com a instrução de um profissional, que é sempre recomendado. Sim, claro. Mas para a prática do futebol, você precisa ter gente, né? Você precisa ter contato com gente. Um grupo, né? E hoje a gente não tem mais contato com pessoas. Né? Os contatos nossos são mediados, né, pela internet, Facebook, e a gente não tem um contato presencial. E até mesmo quando tem contato presencial com as pessoas estão conectadas no celular, né? Você sai para tomar um chopp com um amigo, jantar, as pessoas estão conversando no celular ou mexendo no seu celular e não conversam. Mesmo na caminhada? Mesmo na caminhada as pessoas sempre com fone de ouvido, então não há... Eu já vi gente correndo e atendendo o celular. É perigoso cair, é perigoso trombar com alguém também. Perigoso ser atropelado. Outra coisa, alguns anos atrás o pessoal se reunia, né, um grupo de 8, 9, 10 amigos para bater uma bola. Hoje em dia o pessoal se reúne, talvez até no mesmo número, mas para jogar um videogame, ali na sala. Isso está substituindo e fazendo com que caia também o número de pessoas que praticam, crianças, né, que praticam aí o futebol. Esse fenômeno, Tuca Américo, me aponta para uma outra questão da prática do esporte nos centros urbanos, porque envolve diretamente a oferta das academias de ginástica. E do espaço para se jogar futebol também. Dos futebol society, que são aqueles centros em que você aluga a quadra, etc. Sim. Mas veja, quantas academias de ginástica nós temos numa cidade como Bauru? Eu fico impressionado com o número. Até porque também temos um curso de educação física no nosso campus aqui na Unesp, mas é impressionante para mim a quantidade de academias de ginástica que há em todos os setores da cidade. Né? Sim, vem crescendo. E obviamente que isso, de certa forma, em São Paulo sufocou a importância dos clubes de manterem um quadro associativo em que o seu sócio iria para o clube para praticar atividade em outros esportes. Em função das dificuldades de locomoção e mobilidade de São Paulo, o que as pessoas optam por fazer? Fazer uma academia próximo do local do trabalho, próximo da escola, para evitar os momentos de rush do trânsito. E até o deslocamento leval, que era comum, os filhos para o clube, para a prática esportiva, não existe mais. É cada vez mais raro. Eu sou até hoje sócio da Portuguesa, né, o clube que acaba de cair para a 3ª divisão, mas a Portuguesa chegou a ter 90 mil sócios no seu quadro, e sócios pagantes. Hoje tem 3 mil. Vários fatores indicam o porquê desse problema, mas uma das razões é essa. Primeiro, o surgimento das academias em São Paulo e o surgimento de centros e academias de ginástica nos condomínios, nos prédios. Então a pessoa não precisa sair para praticar alguma atividade. Na própria casa, que você compra uma bicicleta ergométrica, um aparelho de musculação, de ginástica, improvisando por ali mesmo. E você acaba realizando essa atividade e o clube acaba sendo sufocado e muitos clubes estão morrendo. E a gente pode voltar a discutir isso, que eu acho que é um assunto extremamente longo, né, que merece uma reportagem especial. Só para mostrar, em Bauru, os clubes que tinham sedes dentro da cidade só tem as sedes de campo. Sim, porque as sedes ocupavam espaços nobres que foram comercializados, vendidos para outras finalidades. Até em Bauru isso é uma coisa recorrente. Sim. Bem, vamos lá então. Meu segundo tema é que o canal ESPN não transmitirá, a princípio, temos aqui novidades e informações do Zeca Marques, né? A Liga dos Campeões de 2015, que quem ganhou os direitos para a TV a cabo, né, para transmissão fechada, foi o Esporte Interativo. A Globo continua com a transmissão dos canais abertos, que ela pode repassar para Bandeirantes, com certeza, né? Ela não transmite todos os jogos, nem está no contrato. E o Esporte Interativo tem o direito de transmissão de todos os jogos e também de veicular online pela internet, que eu acho que é o grande público também, porque são jogos que passam durante a semana, à tarde, então o público é aquele que de vez em quando mata o serviço ali para dar uma escapada, né? O olho direito na tela trabalhando e o outro esquerdo olhando o joguinho. Feito peixe, olha o gato. Feito peixe, olha o gato olhando o joguinho na internet, né? Mas o que eu acho que está por trás disso, Zeca Marques, depois você pode comentar também, é que o esporte interativo está há muito tempo tentando entrar na grade das grandes operadoras, diga-se Sky e NET. Porque ele já está ali nos pacotes, né, ou na grade da Oi, da Claro e da Vivo, tá ok? E agora a novidade, o que tem que entender é que quem está por trás disso é a Turner, né, que teve o aporte financeiro para poder levar
o esporte interativo, o evento para o esporte interativo. E só queria relembrar aqui, Zeca, que essa briga do esporte interativo tem um tempo bem importante, grande já. Não sei se vocês lembram a transmissão da final do Mundial de handebol feminino, Sim. que só o esporte interativo tinha condições de transmitir e não estava disponível na grade das grandes operadoras. Bom, Tucamérico, eu acho que primeiro, isso aí é uma briga de gigantes e aí não tem nem mocinho nem bandido. Eu acho que todos têm o seu... É muito dinheiro. O grupo ESPN, não podemos ignorar que pertence ao grupo Disney. Sim. Então é gente com muito dinheiro correndo o mundo todo. A ESPN Brasil e a ESPN Internacional exibida no Brasil, deixando de ter a Liga dos Campeões, ela vai começar a ter uma asfixia própria. Não vai ter muito o que transmitir, porque já não transmite o Campeonato Brasileiro, só transmite a Copa do Brasil. Está perdendo alguns campeonatos europeus, né? Sim. Então vai ser complicado o futuro da ESPN aqui no Brasil, porque se ela perder essa galinha dos ovos de ouro, eu acho que ela vai ter pouca sustentabilidade. A Sport TV consegue mal ou bem se sustentar em função do produto nacional, que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro. Que ela detém exclusividade. Que também detém exclusividade, mas quem quer assistir tem que pagar o pacote à la carte, né? Não, tem o canal principal da Sport TV, tem um jogo no sábado e um jogo no domingo. Sim. Não são nos horários principais, mas sempre tem pelo menos 2 jogos no final de semana e tem a Série B nos dias úteis da semana. Sim. Mas aí a questão é que eu acho é que o esporte interativo, das poucas transmissões que eu vi, eu não gostei dos profissionais, da narração, das brincadeiras, às vezes infelizes que eles fazem. Então eu acho que o esporte interativo tem pouca estrutura para absorver um campeonato de tanta envergadura com tantos jogos. Porque o compromisso do contrato é um compromisso exaustivo. Você tem que, além de transmitir vários jogos por semana, manter na programação produtos que explorem e enalteçam o campeonato, e eles não têm ainda hoje uma massa crítica, uma massa formadora para colocar isso no ar. O que reafirma essa sua opinião, Zé, que eu vou voltar um pouco na história, em 2012, né, quando a Fox chegou ao Brasil, abriu o canal Fox Sports, eles conseguiram o direito da Libertadores, né? E não estava nas grandes operadoras. Aí houve uma pressão do público para que esse canal ingressasse nas grandes operadoras. E isso que você falou aconteceu com a Fox. As primeiras transmissões da Fox, da Libertadores, um caos, né? Eu diria que eles não se recuperaram até hoje. Até hoje, concordo com você. Eu lembro de assistir os jogos com repórteres que não estavam preparados, né, para trabalhar. E a Fox chegou como uma grande modernizadora do esporte na televisão brasileira e simplesmente acabou recrutando profissionais que foram renegados em outras emissoras. E é o que vai acabar acontecendo também com o esporte interativo, porque acontece, existe é incrível isso, né, porque existe uma demanda grande por profissionais para trabalhar em canais esportivos e a gente não tem essa renovação na medida necessária para isso, né, e aí é um tema que eu queria retomar depois com calma, eu citei isso na semana passada que tive na Argentina, que lá existe o curso específico de jornalismo esportivo, coisa que nós não temos aqui. Você está sintonizado na Unesp FM em 105,7, acompanhando o Observatório do Esporte. Então quer dizer, o Zeca Marques, que ninguém falou, ninguém abordou o esporte na campanha eleitoral? Bom, antes eu queria dizer que temos uma ouvinte contumaz no nosso programa, que é a nossa colega de departamento, o Carlos Napolitano, a professora Lucileia Vilela, a nossa teacher, professora de inglês. Ela tem ouvido o nosso programa todos os sábados e fez uma reclamação para mim. Ela disse, vocês só falam de futebol? Por que não falam de tênis? Então fica aqui o recado, porque ela disse que... Registrado aqui. Ela não quer que a gente fale sobre soccer, ela quer que a gente fale sobre tênis e outras modalidades. Eu acho que ela começou a ouvir há pouco tempo o programa e não sabe do nosso histórico, que como diz o slogan do programa, nós damos bola para todas as modalidades esportivas. Sim. Mas registrado, né? Vamos voltar a falar de tênis aí em breve. Registrado. O que eu queria discutir é que na última, até porque já acabou a campanha eleitoral, já tivemos as eleições e podemos debater isso agora com mais clareza e sem ferir a lei eleitoral. É que o esporte simplesmente ficou à parte, ficou escanteado no discurso dos candidatos à presidência, no primeiro turno e no segundo turno. Não houve uma palavra mais enfática, programática, uma proposição que envolvesse o esporte brasileiro. O que é, de certa forma, algo estranho, sabendo que neste ano tivemos a realização de um grande evento, um mega evento, que foi a Copa do Mundo. Não seria esta a causa? Provavelmente.
Provavelmente, quer dizer, em nenhum momento a candidata Dilma, candidata à reeleição, usou a Copa como argumento que pudesse favorecê-la. O que é estranho, né? Porque o Ministério dos Esportes, durante os últimos anos, veio batendo na tecla de que estava tudo em ordem, que seria um mega evento espetacularmente organizado. E eu disse isso anteriormente. A Copa do Brasil foi um sucesso, não foi por causa do governo federal, não foi por causa dos governos estaduais, não foi por causa dos governos municipais. Foi por causa da festa que o povo brasileiro soube fazer, como sempre soube. Desde que chegaram aqui os primeiros europeus, sempre conseguiu trabalhar com o elemento estrangeiro de uma maneira muito inteligente e elegante. E sem levar em consideração que os movimentos do ano passado, né, Zeca, eles tiveram também como motivo, né, a Copa do Mundo. Sim. Né? Começou lá com a questão dos 20 centavos do transporte público e depois acabou resvalando até na organização da Copa. Esse assunto não aparece. Não aparece no momento. Não. E o que é interessante é que temos uma Olimpíada, ou seja, o segundo mega evento daqui a pouco menos de 2 anos. Sim. E também não houve discussão nenhuma em torno do tratamento que o esporte recebe do governo federal, o que eu acho que é uma pena. Até porque, provavelmente, com a reeleição da Dilma, no fatiamento dos ministérios, que é outra coisa muito particular aqui no caso brasileiro, Sim. as composições partidárias são de espectros tão amplos que a gente tem que fatiar depois os ministérios pelos partidos que compuseram a coligação e, historicamente, tem cabido ao PCdoB a pasta do Ministério dos Esportes. E aí, só para relembrar quem foram os últimos ministros: Aguinaldo Queiroz, Sim. Orlando Silva e o Aldo Rebelo. A impressão que dá é que esses quadros do Partido Comunista do Brasil vêm para o Ministério apenas para ganhar visibilidade e depois pleitear outros cargos. Aguinaldo Queiroz depois se elegeu governador do Distrito Federal, Orlando Silva foi candidato agora, o Aldo Rebelo nem sei o que ele vai fazer, talvez ele ocupe um outro ministério. Mas eu acho uma pena que um partido que não tem nenhuma história ligada ao esporte brasileiro, a não ser o João Saldanha, mas isso era por causa dele, não era por causa do partido. Sim. Que foi tirado de uma Copa justamente por ser do PCdoB. É estranho que o partido fique com uma pasta que é menor dentro das 40 que o Ministério tem, que o governo federal tem, porque, vejam, para quem que vão as pastas principais? Para o principal elemento da coligação, que é o PMDB. Sim. Então, Minas Fiel da Energia, balança. transporte, só não pega fazenda, economia, porque aí isso fica com o núcleo duro do partido principal da coligação, que é o Partido dos Trabalhadores. Mas eu acho que é algo que a gente deve lamentar. Um partido com pouca, inclusive, ação ligada ao esporte e que nesses últimos anos, para mim, não propôs nada de interessante. Não, mesmo os candidatos ex-atletas com poucas proposições. E aí, por que eu acho que o tratamento deveria ser diferente? Primeiro, nós temos a Caixa Econômica Federal, que é um banco 100% público, já discutimos isso aqui ano passado, que cada vez mais vem vencido no futebol brasileiro, inclusive patrocina hoje o Campeonato de Futebol Feminino. É o Campeonato Caixa Econômica Federal. A marca Caixa está estampada em todas as camisas das jogadoras do futebol feminino. Cada vez mais vem ampliando o patrocínio de clubes no Campeonato Brasileiro. Né? O Banco do Brasil é o grande patrocinador do vôlei brasileiro. Até inclusive envolvido em escândalos e tal. Os Correios são patrocinadores da natação, de outras modalidades, judô, etc. Então eu acho que o governo federal, se tem tanta participação via estatais no fomento ao esporte nacional, deveria dar uma atenção um pouco diferenciada, e acho que esse tema, por uma inércia de todos os candidatos, não apareceu porque eles não queriam talvez levantar questões que são muito complicadas de se resolver e de debater. Também tem que pensar o seguinte, né, Zeca? É um assunto que não vai despertar paixões, né? E também não chama a atenção do eleitorado. Então, durante a campanha, o que ficou em evidência até das propagandas foi a questão da inflação, do crescimento econômico, né? Uma coisa que está mais próximo do cidadão no dia a dia. A questão da corrupção das estatais. E talvez o esporte ele não seja um chamariz para o eleitorado e uma atenção para o eleitorado. Mas aí eu acho que é um erro estratégico. Não que não seja um assunto importante, não estou querendo dizer isso aí, mas é um assunto claro. que não é do dia a dia do brasileiro, Mas e que vai vai ter um chamariz para o voto. Mas é uma falta de entendimento que o esporte é sim, cada vez mais no mundo, uma atividade econômica muito importante, geradora de emprego, divisas. Agora, rendas. se o Brasil tivesse vencido a última Copa, eu não sei se o governo federal iria retirar da pauta essa questão. Porque teríamos 2 vitórias. Na organização do evento, que foi exitoso pela FIFA, reconhecido pela FIFA, apesar dos problemas de infraestrutura, que a gente não pode negar e não pode apagar, e pela vitória da seleção brasileira. Né?
Agora, o sintomático é que os candidatos também recorreram a figuras do esporte para poder trazer credibilidade às suas campanhas. Houve uma imagem que ficou célebre na internet da candidatura petista, que coloca uma foto do Neymar com um cartaz em que ele se declarava para o filho, alteraram no Photoshop e colocaram lá, eu voto Dilma. E depois o Neymar veio a público dizer que não votava na Dilma, votava no Aécio. Então, o Ronaldo Fenômeno fez campanha aberta para o Aécio. Então, as figuras esportivas sempre tiveram muito peso. E o fenômeno que o Tuca lembrou é outro. A quantidade de esportistas que se aposentam e vão participar dos pleitos políticos. Um grande exemplo hoje é o Romário, que se elegeu senador, sem ter tido grande trajetória política, a não ser a de um único mandato como deputado federal. E aí é óbvio que o Romário ganha essa projeção pelo homem do esporte que ele foi e pela ação que ele teve muito contundente contra a CBF no último mandato dele como parlamentar no Congresso Federal. Outra questão que também acho que o esporte poderia estar presente, porque a campanha o tempo todo foi pautada pela metáfora de que era um fla-flu. A oposição PT e PSDB estava reproduzindo nas redes sociais, nas campanhas, um nível de rivalidade, animosidade que é do futebol. Mas eu diria o contrário, Tuca Américo, Carlos Napolitano, Guilherme. A campanha política deste ano foi muito mais desonesta do que qualquer debate esportivo que a gente tem, até entre torcidas organizadas. As torcidas organizadas elas são mais leais, elas dizem, a gente vai entrar em combate em tal horário, tal local, na porta do estádio, ou nas cercanias do estádio. E as armas são estas. E as armas são essas, o jogo é franco e aberto, vai quem quer. Nesta campanha eleitoral, eu fiquei abismado com o nível de ofensas que houve de todos os lados. Aí não dá para absolver ninguém. De todos os lados. Eu me senti extremamente incomodado e ofendido por colegas, amigos, alunos, ex-alunos, porque o clima foi muito pior do que um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, um Grêmio e Inter, um Atlético e Cruzeiro. O nível de falta de decoro, para usar um termo da política, eu não costumo ver e não vi na minha trajetória como árbitro de futebol profissional, por exemplo. Nunca vi torcidas... Mas lembrou muito a eleição de 89, né, Zeca? Lembrou. Mas muito potencializada pelas redes sociais. Muito né? potencializada pela rede social que não tem filtro. Não é? Exatamente. As pessoas não checam informações. Essa informação que você passou, acabou de passar sobre a foto do Neymar que foi manipulada, outras fotos, outros fatos também foram, né? A questão do Wagner Moura, aquele ator da Letícia Sabatella, que também tiveram as suas intenções de voto declaradas, depois vieram e mentiram, né? E as pessoas, depois de noticiado, depois dos artistas virem a público e falar, olha, eu não falei isso, as pessoas continuavam replicando. Então, o estrago já havia sido feito. O grande problema das redes sociais, em especial do Facebook, é o compartilhamento e o comentário instantâneo, Zé, que as pessoas não estão raciocinando, as pessoas não estão refletindo. Não é? Então, talvez não virou um Fla-Flu, acho que deve ter virado um macaca e bugre, né? Ponte Preta e Guarani, que acho que a coisa é pior ainda, ou seja, é sem raciocínio, sem discernimento, sem discussão, é apenas uma reprodução do que está colocado, né? Então me lembrou muito as eleições de 89, que também não me lembro se houve a discussão sobre o esporte, acredito que menos ainda, Zeca. Menos ainda. Mas eu acho que dessa não havia vez... ministério em 89. Dessa vez o que potencializou essa baixaria na campanha eleitoral... talvez tenha sido as redes sociais e usadas de forma muito pontual pelos partidos. E se você falasse para mim, Carlão, que em 89 nós teríamos uns Jogos Olímpicos aqui, eu ia dar risada na sua cara. Mas isso me lembrou um colunista da Folha de São Paulo, que é o João Pereira Coutinho, português, aliás, que foi batizado por alguns setores da sociedade como um conservador. E, na verdade, ele, de certa forma, até aceita um pouco o rótulo, porque ele diz o seguinte: em Portugal, eu acompanhei isso nos 6 meses que eu estive lá, existe um debate político intenso na televisão, nas ruas, passeatas quase todas as semanas, manifestações de rua. Só que ali existe um respeito pela opção ideológica, partidária, política do cidadão. Então, se a figura pertence à direita, à esquerda, ao centro, à extrema esquerda, à extrema direita, isso não tem a ver com uma questão moral que julga o caráter da pessoa. É a opção dela. E aqui no Brasil o que se está fazendo é que a pessoa é julgada moralmente e eticamente pela sua opção partidária ideológica. Esse que é o problema, esse que é o risco. Então, acho que é um risco, inclusive, a cidadania. Eu não pude assumir e não quis assumir a minha opção partidária nas últimas eleições porque eu julgava que seria ofendido por alunos e ex-alunos. Né? Então acho que esse é um problema. A gente está correndo um grave, algo nocivo à própria democracia. Você está sintonizado na Unesp FM.
Acompanhando o Observatório do Esporte, vamos à matéria especial da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Observatório do Esporte de hoje vai falar sobre o Cartãozinho Verde, atração esportiva da TV Cultura voltado ao público infantil. Inspirado no telejornal esportivo Cartão Verde, o programa foi ao ar pela primeira vez em abril de 2012, com 15 minutos de duração. O programa já teve 3 apresentadoras desde o seu início. A primeira delas foi Cristina Mutarelli. Em março de 2013, o Cartãozinho passa a ser apresentado por Paula Vilhena e ocupar um espaço de 30 minutos na grade da TV Cultura. Em menos de um ano, uma nova troca. Desde setembro de 2013, a apresentação ficou por conta de Gabriela França. O Cartãozinho Verde vai ao ar aos sábados às 11h30 da manhã na TV Cultura e às 5h30 da tarde na TV Rá-Tim-Bum. O diretor do programa, Maurício Valim, explica quais foram os critérios e as exigências utilizadas na seleção das crianças que participam e comentam o Cartãozinho. Maurício ressaltou a capacidade de cada um dos garotos em falar de seu time do coração e também dos times rivais. O desafio era conseguir os 4 torcedores, mini torcedores, que eles nunca participaram de um programa de televisão, nunca tiveram à frente de televisão, mas que entendem de futebol. Esse era o desafio. E colocá-los na frente da câmera e que eles se portassem naturalmente. E aí o que aconteceu? Nós fomos e fizemos vários testes com crianças até encontrar as crianças que soubessem falar de futebol, falar bem do seu clube e também conhecer os clubes adversários. A maneira mais direta e a sinceridade das crianças ao fazerem seus comentários é um dos fatores que chamam a atenção no programa. Segundo o diretor, essa franqueza também contribui para um diferencial em relação aos debates esportivos tradicionais. As crianças, eles não têm preocupação com o que eles vão falar. Eles não têm uma censura sobre aquilo que eles vão falar. Porque o jornalista, às vezes, ele tem uma censura assim. Se eu falar mal do técnico, na hora que ele não vai querer dar entrevista para mim. Eles não, eles falam mesmo. Tanto é que quando a gente vai no centro de treinamento, jogadores, técnicos, comissão técnica, conhece a molecada. Fala, pô, você não gostou, tal. Outra preocupação existente na abordagem do programa é a tentativa de aproximar as crianças do futebol jogado dentro do Brasil. Segundo Maurício, a ideia é fazer com que elas passem a acompanhar o futebol nacional com a mesma frequência com que acompanham o futebol europeu. Hoje as crianças conhecem mais sobre o futebol europeu do que propriamente sobre o futebol brasileiro. Eles assistem campeonato europeu muito mais, porque está na TV a cabo, está o tempo todo na TV, do que o Campeonato Brasileiro, que eles não podem ir ao estádio, nem sempre é transmitido. Isso é muito interessante e é uma coisa que a gente está tentando reverter, porque o futebol faz parte da cultura brasileira, né? Atualmente o Cartãozinho Verde é apresentado por Gabriela França, que comanda os comentaristas mirins. O São Paulino Pedro Crema tem 11 anos de idade e o palmeirense Eric Lanfred, 15. Já o corintiano João Braga e o santista Matheus Ribeiro possuem 12 anos. Matheus, que é fã de Robinho e Neymar, diz que os comentários dele e de seus companheiros são completamente naturais e espontâneos. Ele assegura que não há nenhum tipo de determinação da produção do programa na hora de analisarem os jogos e o desempenho das equipes. É tudo muito natural, assim, eles não dizem o que você tem que falar exatamente, eles falam assim, perguntam se você viu o jogo e o que você achou, sabe? Não é nada que a gente combina antes para falar, é tudo que é espontâneo ali, que vem na cabeça, a gente fala o que a gente achou do jogo, qual a situação do nosso time durante o campeonato e é tudo muito natural, eles não falam nada mesmo e a gente vai debatendo durante o programa do que a gente está achando do nosso time, mas é bem espontâneo, eles não falam nada. Os comentaristas torcedores não se limitam a comentar somente sobre seus times e falam também sobre os adversários, analisando os campeonatos de forma abrangente. Matheus destaca o espírito esportivo e as brincadeiras
entre os comentaristas. Não adianta você saber só exatamente, especificamente do seu time, né? Você tem que também conhecer sobre os outros, por exemplo, os seus rivais, porque num desses confrontos aí você pode conhecer só do seu time, mas também tem que conhecer o outro lado, né? Pra ver se eles têm jogadores bons, o elenco é bom, e pra saber comentar também, né? Então é bem importante você ficar antenado em todos os times, porque quando de repente tem um jogo contra os rivais, então é bem importante saber a situação na tabela, como é o elenco, mas entre nós mesmo, assim, não tem rivalidade não, todo mundo lá é amigo, mas a gente se zoa muito também. As crianças também saem para fazer matérias externas, nas quais vão até os centros de treinamentos de seus times e entrevistam jogadores e treinadores. Matheus fala sobre a sensação e o privilégio de ter esse contato próximo com seus ídolos. É isso que acho uma das coisas mais legais do programa, que é você conhecer os jogadores e os jogadores mais importantes do futebol brasileiro. Porque, por exemplo, eu já fui lá no CT do Santos, já entrevistei o Hélio Dracena, o Neilton, que agora está no Cruzeiro, né? Mas quando ele estava no Santos, eu entrevistei ele. E eu já entrevistei outros jogadores que não são do Santos, como tive a oportunidade incrível de entrevistar o Zico, o Rivelino, então vários jogadores assim que foram bem importantes para o futebol brasileiro, que isso é uma experiência única, é o que eu mais gosto assim, no programa, é comentar a rodada e entrevistar personagens tão importantes no futebol. A atual apresentadora do Cartãozinho Verde, Gabriela França, acredita que o diferencial do programa é o misto entre informação e bom humor. Para ela, essa combinação ajuda a conquistar um público variado. A gente passa informação, passa inclusive os lances principais dos jogos, de todos os jogos dos times paulistas, né? A gente passa informação, só que de uma forma descontraída. A gente une o útil ao agradável, sabe? Acho que é por isso que a gente tem um público tão amplo, inclusive, que vai de criança até o pessoal mais velho. Gabriela ressalta o caráter educativo do Cartãozinho, que tem como objetivo principal formar torcedores mais conscientes e combater o preconceito existente no esporte. Até quando rolam temas meio, torcida que briga com outra torcida, times que brigam em campo, e isso a gente não costuma abordar muito, entrar muito nesse assunto, e quando aborda é assim, sempre esse lado de não vamos fazer isso, vamos saber torcer, sabe, não é assim que se torce, tem que apoiar o time ao invés de brigar. Então a gente está sempre falando que quando rolam assuntos mais pesados e polêmicos, a gente tenta lidar dessa forma, sabe, de tentar dizer, olha, não é assim que se faz. Acho que é aí que está a parte educativa mesmo. Ainda falando sobre preconceito, Gabriela lembrou a repercussão do Cartãozinho Verde sobre o caso do goleiro Aranha. O goleiro do Santos foi vítima de racismo em partida contra o Grêmio, válida pela Copa do Brasil e realizada no final do mês de agosto. Na ocasião, torcedores do time gaúcho proferiram insultos racistas contra o jogador santista. Rola racismo, por exemplo, sabe aquele caso do Aranha. A gente falou, isso não é legal, a gente dá cartãozinho vermelho para esse tipo de coisa. Sempre tentando dar uma aliviada no assunto, para não ficar tão pesado, e tentando educar da melhor forma possível. Professora da Unesp Bauru e mestre em comunicação, Maíra Ferreira, ressalta a importância de atrações educativas como essa. Maíra acredita que as discussões realizadas no programa podem fomentar debates sobre algumas mazelas da sociedade brasileira, como o racismo. Segundo ela, a reflexão gerada pelo Cartãozinho é positiva no processo educativo do público mirim. Todos os temas trabalhados, que seja em torno do preconceito, principalmente voltado ao racismo, da questão da violência no futebol, acaba que a opinião das crianças mediadoras deste programa podem trazer essa identificação com esse público e dessa forma promover um diálogo e uma ação reflexiva nos telespectadores mirins, e assim cumprindo esse papel de educação não formal, né, num encadeamento, numa ação de multiplicação desse potencial educativo por meio dessa discussão. O formato do Cartãozinho Verde é inovador no Brasil. Debates esportivos são comuns, mas apenas com profissionais adultos como comentaristas. Maíra Ferreira acredita que a iniciativa é interessante, mas encontra espaço apenas em um canal de televisão educativo e público, como é a TV Cultura. A proposta do Cartãozinho Verde dialoga com esse papel de uma emissora cultural, pública, educativa, que é a cerne, que é a missão, são os valores da própria TV Cultura. Acho difícil um formato com essa proposta, assumindo um risco
né, uma vez que coloca um programa ao vivo, crianças de 10, 12 anos para apresentarem esse programa, para conduzirem o programa. É claro que tem o papel da mediação da apresentadora, mas tem todo um preparo desse, entre aspas, elenco, né, de apresentadores, que faz com que o espaço da TV Cultura garanta essa expressividade para eles, o que acho eu que ainda é difícil numa TV aberta, convencional, que não seja pública nos moldes da TV Cultura. Maíra fala também dos diferenciais do programa e dos desafios que ele pode enfrentar para cumprir seu papel educativo. O diálogo entre os 4 meninos que representam os times de São Paulo, acho que é o diferencial da linguagem desse programa e que faz com que ele se aproxime do público. Mas isso só não é suficiente. É preciso que se pense em temas, em formas atrativas de apresentar esse tema. E aí acredito eu que o material audiovisual, com uma boa edição de algumas imagens e lances do futebol, algumas entrevistas que os próprios meninos fazem em campo com algum jogador, algum técnico, algum especialista de repente em futebol, faz com que essa identificação não se perca em meio à presença de um tema que aparentemente poderia ser só para o universo adulto. Tá aí, portanto, e antes da gente comentar a respeito do tema, né, vamos fazer os agradecimentos a quem participou aí da matéria, deste conteúdo de sábado, né, o Maurício Valim, diretor do Cartãozinho Verde, também o Matheus Ribeiro, que é o comentarista, né, a apresentadora Gabriela França e a Maíra Ferreira, que é doutorando em comunicação da FAAC Unesp. E o pessoal que também participou, né, realizando esses trabalhos para essa semana, tanto o Vitor Almeida como o Vinícius Passarelli. Justamente o Vinícius começa falando o que vocês fizeram, como foi essa abordagem aí durante a semana para a confecção deste material e falar um pouquinho mais do Cartãozinho Verde também. Um abraço para você. Um abraço, ouvintes, amigos da mesa. Bom, primeiramente achei muito interessante fazer a matéria por se tratar de um programa esportivo feito por crianças e para crianças, apesar da audiência não se limitar apenas ao público infantil. O diretor mesmo falou que eles recebem muitas mensagens, e-mails de telespectadores adultos mandando perguntas, elogiando muitas crianças. E, assim, acho que o que mais chama atenção no programa realmente são os comentários que as crianças fazem, que às vezes surpreende um pouco, comentários até muito lúcidos. Eles têm um acompanhamento bom, não só do seu time, mas dos outros times também. Conseguem ser bem críticos, eles são torcedores primeiramente, mas conseguem ter uma análise crítica já nessa idade. Isso eu acho muito interessante. E é um programa, assim, é infantil, mas dá para assistir qualquer um que se interesse por futebol e por um debate esportivo. E o Vitor também, né, ajudou aí, inclusive colhendo depoimentos. O que dá para notar é que, independentemente da idade, né, Vitor, essa questão da curiosidade da criança faz com que ela procure saber sobre os clubes e tenha base depois para alimentar no ar, né? Boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, ouvinte. Exatamente, Guilherme, a gente conversou com o Matheus e dá para perceber essa curiosidade dele quando ele fala que é extremamente realizado por estar fazendo o programa, né? Que é muito legal ele chegar na escola e os amigos assistirem o programa e tal. E a clareza com que ele fala sobre futebol, sobre o time dele e também sobre outros assuntos é muito impressionante. A gente conversou com ele e ele falando sobre os bastidores do programa impressiona a maneira como ele fala. E eu acho que o mais interessante do programa é notar esse viés educativo, né? Que tanto o Maurício falou, o diretor do programa falou sobre isso, a Maíra também, e a Gabriela, apresentadora do programa, eles falaram que a intenção é formar um novo torcedor, né? Hoje a gente vê no estádio de futebol, principalmente, torcedores muito racistas, homofóbicos, machistas, e a intenção do programa é formar torcedores que sejam mais generosos, que vejam o adversário como adversário e não como inimigo. Então esse viés educativo do programa é o mais interessante e é o principal objetivo do programa, segundo o Maurício Valim, diretor. Eu queria saber justamente dos professores também, né, como eles observam, né, essa proposta do programa Cartãozinho Verde, né, que é uma realidade diferente. A gente passa pelos canais e vê, até na própria matéria a gente citou isso, adultos, profissionais, ex-jogadores, ex-atletas participando de debates e de repente uma proposta com várias crianças reunidas ali para falar do futebol. De que forma vocês observam isso? Começando pelo Carlão Napolitano.
Olha, em relação a colocar crianças torcedores, crianças torcedoras de times, eu acho que é deixar uma coisa mais explícita do que os programas adultos que nós temos, que muitas vezes se coloca comentaristas, jornalistas esportivos, que eles têm uma preferência por times, mas é uma preferência velada. Fingem que não tem. Finge que não tem, mas tem. Pelo menos aí a criança ela é mais honesta nesse sentido e assume a sua torcida, assume o seu clube. Eu me lembro agora que o debate no Esporte Total da Bandeirantes, lá sempre tem um comentarista que você vê que é tendencioso para o Palmeiras, um para o São Paulo, um para o Corinthians, um para o Santos. Tem sempre alguém vestindo a camisa. Sempre ali, alguém vestindo a camisa, mas não é admitido. Então acho que a criança, na sua inocência, ela tem essa possibilidade de assumir. Então acho que nesse sentido, acho que o programa é interessante, ou seja, você pode ser comentarista e ter uma preferência, ter um comentário mais favorável para o seu time em detrimento do outro. Isso dá para notar muito mesmo, e até o que o Maurício falou e a Gabriela, apresentadora, as crianças também não têm esse lado do jornalista de talvez não querer se queimar com algum treinador ou algum jogador, porque depois vai ter que entrevistar em um treino, em algum jogo. A criança fala mesmo o que pensa e os comentários são muito sinceros e muito francos. Quando tem que criticar, eles criticam, falam, esse jogador jogou muito mal, e são muito diretos, assim. E é bem esse lado da criança mesmo, né? Sem ter rabo preso com ninguém e expressando realmente o que sente. Ô Zeca, você que é um historiador do futebol brasileiro também? Tô exagerando, não, né? Não sei. Não. Acho que tá. Vamos tirar a prova dos 9, então. Na verdade é uma retomada, né? A resenha Facite já tinha essa ambiência de mesa redonda com torcedores, você né? fez uma bela lembrança, Tuca Américo. No caso do cartão verde, eu diria que os meninos estão mais maduros do que o próprio cartão verde adulto que é exibido às terças-feiras à noite. Zeca, eu sou um pouco mais novo que você. Pouca coisa. Esse programa da década de 60, mas ele era de televisão, rádio. Televisão, Resenha Facite TV Rio. E inaugurou esse formato que depois foi adotado em São Paulo pela TV Gazeta, com a grande mesa redonda do Peirão de Castro, Zé Italiano, e que veio originar o cartão, a mesa redonda que existe até hoje. E o Nelson Rodrigues não foi só um grande jornalista, um cronista esportivo, mas ele inovou na televisão. O Zeca pode contar a história da cabra vadia, né, Zeca? A cabra vadia era uma cabra real que ele levava imaginariamente para um terreno baldio e para a qual a cabra ele confessava as coisas inconfessáveis. Então ele certa vez levou a cabra vadia para o estúdio da TV e mostrou a cabra vadia no ar. O Nelson Rodrigues ele era esse multimídia porque era um homem do meio impresso, mas se escrevia em revistas, que fazia literatura em livros, foi para a televisão e teve poucas participações radiofônicas eventuais, mas ele era um homem que acompanhou a evolução dos meios de comunicação no século XX de maneira muito presente, né? Ele assistiu a tudo. O surgimento do rádio, depois da televisão, e um homem que vivia do meio impresso. Então você diria que o cartão verde não amadureceu? Não, eu diria o seguinte, primeiro acho que é importante resgatar o início do cartão verde, que começa nos anos 90 na TV Cultura, com o José Trajano, com o Armando Nogueira, que aliás é um dos reminiscentes da resenha Facite. E Zeca, tinha participação do Volpe, que é um bauruense emérito, começou a sua carreira aqui na TV Globo de Bauru. A primeira formação do programa era o Volpe como o âncora, o apresentador, Armando Nogueira, José Trajano e Juca Kfouri. O problema houve logo na quarta ou quinta edição do programa, quando eles convidaram o então presidente da Federação Paulista de Futebol, José Eduardo Fará, sempre um homem muito polêmico, mas que dinamizou de certa forma o campeonato estadual. O Fará vinha com aquele discurso padrão de dirigentes, com o discurso da modernidade. Sim. E aí, no meio da conversa com o Fará, colocaram o Tele Santana, técnico do São Paulo, no ar. O Tele Santana que tinha uma divergência muito acirrada com a Federação Paulista. E o Tele começou a combater e discordar da exposição do Fará. O Fará para a sua participação no programa e diz: eu vim aqui como convidado, eu não vim aqui para participar de um debate. Se eu tiver que debater com alguém do São Paulo, eu vou debater com quem está no hierárquico superior. Eu vou debater com o presidente do São Paulo. Eu não vou debater com funcionários do São Paulo. E aí começou aquele mal-estar no ar. Certo. O Volpe, de certa forma, não soube, talvez, lidar com aquela questão de maneira mais adequada.
e aí resolveram substituir o Volpe pelo Flávio Prado. E o Volpe foi para a direção do Exatamente. programa, porque eu sei disso porque eu fui estagiário do Cartão Verde Exatamente. na época que o Volpe era diretor. Então o Carlão é mais novo do que a gente, mas você tem a mesma idade do que eu, Tucamérico. Muito E o Flávio Prado... Tanto é que eu só lembro da formação, Trajano, Kifuri e Flávio Prado. Que é a segunda. Que é a segunda, porque depois o Armando Nogueira também sai. Aliás, o Juca Kifuri vem substituir depois que o Armando Nogueira sai, né? Mas houve um tempo que eles ficaram juntos. Mas o Flávio Prado cai no colo dele uma participação de um programa que não era um programa no qual ele se sentia bem. Ele sempre foi um jornalista que buscava a polêmica, era aquele jornalista azedinho, que era o do contra. O Cajuru da vida? Acho que o Cajuru é muito folclórico, muito caricato, mas o Flávio Prado era aquele que vinha sempre com o ponto de vista contrário do senso comum. O polêmico. Mas uma polêmica que até era uma polêmica um pouco ranzinza, assim, aquela coisa meio ranheta, mas que tinha fundamento, né? E nesse formato novo, ele passou a ser o âncora, ele apagou um pouco essa imagem e passou a ser aquele grande conciliador, né, com papel diplomático, que depois ele passou a não ter tanto no Mesa Redonda, onde ele está agora, em que ele pode exercitar aquela veia mais criadora de polêmicas. Mas tudo isso para dizer, Tucamérico, que primeiro, eu acho que alguns comentários que a gente teve aqui, inclusive do Vitor, do Vinícius, os nossos repórteres que fizeram a matéria, dá conta de que os meninos ali que fazem o programa têm um nível de criticidade, de consciência, E uma liberdade. não que comum. Talvez a gente não veja nos adultos que fazem o cartão hoje. Aliás, o Cartão Verde hoje que é um pouco sombra do que já foi lá nesse início e nos últimos anos, quando chegou a ter o Sócrates, o jogador Sócrates, o Chico Sá e o Vitor Birner, que continua até hoje como comentaristas. O Chico Sá saiu, o Sócrates faleceu antes. E hoje tem o Rivelino que comenta, o Mas Celso a gente Zé. pode dizer que o Cartão Verde tem a sua lembrança e sua marca na história, porque ele retomou o formato da mesa redonda, ele ressuscitou de forma efetiva esse formato que é consagrado hoje um pouco mais no de canal a cabo. qualificação do debate do que a mesa redonda da TV Gazeta fazia. Agora, duas coisas que eu queria comentar. O diretor do programa disse que as crianças têm uma franqueza admirável, então isso significa que os adultos não têm franqueza. Eu fiz essa ou anotação pelo menos também. não podem exercitar a franqueza como gostariam ou como deveriam, o que é uma coisa que chama atenção. A outra questão, a disparidade de idades dos integrantes do Cartãozinho Verde. Eu acho que 11 anos é uma idade que tem as suas especificidades muito diferentes daquelas que a gente tem com um garoto de 15. Então eu acho que se fosse o diretor do programa, ou se pudesse opinar, eu criaria uma uniformidade maior nesse fluxo de faixa etária dos meninos. E a outra coisa, eu particularmente não gosto de programas infantis que procuram mimetizar o mundo dos adultos. Eu não gosto dessa adultização do mundo das crianças, como também não gosto da infantilização do mundo dos adultos. Então eu acho que esses formatos me trazem assim, uma certa preocupação. A gente está querendo fazer com uma criança de 11 anos que deve estar fazendo outras coisas, comece já a pensar e se preocupar em se comportar como adulto. E acho que isso é um problema. E acho também que esses meninos poderiam estar comentando o futebol a partir das suas práticas. No colégio, na rua, no condomínio, no campo de várzea, se houver, onde eles moram. Mas eles estão comentando o mundo que não é deles, que é o mundo do futebol profissional. Né? Então seria interessante eles debaterem o que é torcer para um clube no universo da escola, do clube, da igreja, do sindicato, que eles possam eventualmente frequentar com os pais. Então acho que seria mais interessante. O que significa ser São Paulino na comunidade onde eles estão? Ou palmeirense, ou corintiano. E aí lamento, né, infelizmente, que não haja um representante do meu clube. Eu ia falar isso, Zé, então eu vou pegar carona, vou roubar seu outro comentário, que seria o meu, senão eu vou ficar sem comentário. E é o seguinte, a sugestão, eu acho que não é uma crítica só, uma sugestão, que você reproduz no programa uma visão metropolitana, litorânea, de que só tem os 4 grandes clubes. Exatamente. Então acho que deveria abrir um espaço, né, para outros torcedores se sentirem representados ali, porque a criança se espelha também, ela pode ter como ídolo essas crianças assistir o programa. E você está dizendo para essas crianças que acaba existindo só esses 4 grandes, e não é só a questão, não é só São questão Paulo. Metropolitana, é uma questão de crianças de uma faixa social específica da cidade de São Paulo que o diretor denuncia. Eles têm mais interesse, às vezes, ou assistem mais o futebol europeu do que o futebol brasileiro. Por quê? Porque tem acesso à TV a cabo, tem acesso à internet, etc. Quantas crianças no Brasil têm
têm acesso a esses bens ou esses benefícios. Ô Zeca, mas eu queria falar sobre isso. Eu achei interessante também essa observação, diretor. Eu tenho 2 filhos, vocês sabem disso, o Pedro e o Lucas, e eles conhecem muito futebol internacional, mas eles não assistem futebol internacional, eles jogam. Né? Então é pelo joguinho, é pelo game que eles conhecem. Né? Então eles sabem da escalação dos times no futebol europeu, eles sabem do futebol alemão, do futebol italiano. Isso eu acho interessante, Carol, que o programa mostrasse. Como é que uma criança lida com o futebol no seu mundo e não no mundo dos adultos? Mas eles não têm o hábito de assistir jogo. Eles assistem jogo quando eu estou assistindo o jogo e algumas vezes eles assistem basquete porque são jogadores de basquete, mas no futebol eles não param para assistir. Eles permanecem palmeirenses, não? Continuam. Mas sobre os campeonatos internacionais, o Maurício falou que um dos objetivos do programa também é trazer as crianças para os campeonatos nacionais, porque cada vez mais as crianças que, claro, têm acesso a esses campeonatos internacionais através de videogame, TV a cabo, se interessam muito mais, talvez pela qualidade do futebol, os ídolos que saem do Brasil cedo e vão para o exterior, e um dos objetivos do programa Cartãozinho Verde é trazer essas crianças, essa nova geração, para o futebol brasileiro de novo, se interessar pelo Campeonato Paulista, pelo Carioca, pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil, por esses campeonatos daqui do Brasil. Posso fazer um testemunho que vai ao encontro do que o Vitor acabou de falar? Diga, Zeca Marques. Não sei se vocês anunciaram isso aos nossos ouvintes semana passada, mas eu não pude estar presente, porque participava de um evento no qual apresentei trabalho na Colômbia, em Bogotá. E eu pude presenciar no último sábado, no sábado passado, o jogo Real Madrid-Barcelona em Bogotá. E foi impressionante a cobertura que a imprensa local deu e os habitantes da cidade deram para o jogo, muito em função de o James Rodrigues, artilheiro da última Copa, principal aço do futebol colombiano hoje, jogar no Real Madrid, é titular, camisa 10 do Real Madrid. Então havia uma torcida assim desvairada pelo Real Madrid, muitos barcelonistas, mas nas ruas de Bogotá era impressionante. O jogo em Bogotá foi às 10 horas da manhã, horário local, em função do fuso horário, e era impressionante como eles estavam torcendo como se fossem os clubes locais. Então havia bares em que se concentravam os torcedores de um e de outro clube. E havia muito mais espaço para um jogo do Campeonato Espanhol, que nem é um jogo de final, de reta de chegada do campeonato, do que para o campeonato local, que acontecia ao mesmo tempo. Havia a Copa da Colômbia no meio de semana, havia campeonato no final de semana. Então vejam como essa presença dos grandes clubes europeus, ela acontece não só no universo das crianças, mas acontece fora da Europa. Sim. Então, mas dentro da Europa também acontece, né, Zeca? Não sei se você se lembra quando nós estávamos em Portugal e estava passando um jogo, se não me engano, também Barcelona e Real Madrid. Esse em Barcelona. Todos os portugueses ali onde estavam assistindo o jogo e torcendo pro Real. Por causa do Cristiano Ronaldo, que faz o gol e manda a torcida do Barcelona se calar e que daí dá início às comemorações que ele faz agora. Eu estou aqui. Mas é o maior derby do mundo, o maior jogo do mundo, né? O jogo Real Madrid-Barcelona foi no mesmo dia de Palmeiras e Corinthians aqui no Brasil também. O jogo Real e Barcelona foi às 2, Palmeiras e Corinthians às 4h20. E não sei se teve o mesmo apelo, mas se não isso, foi quase o mesmo apelo. O jogo Real Madrid-Barcelona concentra muito as atenções do público brasileiro adulto também hoje em dia. Porque o Neymar joga no Barcelona, o Marcelo joga no Real Madrid, titular da seleção brasileira, também. Quer dizer. Os 2 melhores jogadores do mundo nos últimos 6 anos estão envolvidos no clássico. O Vinícius está pedindo a palavra também, pois não? Eu só queria ressaltar um ponto levantado pela professora Maíra na matéria, que talvez seja uma questão a ser discutida. Ela disse que esse modelo de programa feito por crianças e ter esse teor educativo não seria possível numa TV que não fosse pública, como é a TV Cultura. Ela levanta essa questão. Eu tenho dúvidas. Eu também. Eu acho que é uma falta de visão de outros canais, porque você tem uma programação muito grande, tem uma falta de programação na grade de infantil dos canais, principalmente a cabo, né? Vamos louvar a iniciativa da TV Cultura, tal, que é muito interessante, tal, mas eu acho que também é uma falta, revela uma falta de visão de muitas emissoras fechadas. A própria TV Globo já teve durante vários momentos da sua história programas dedicados à programação infantil, que eram programas que eu julgo educativos. Sim. TV Globinho, Sítio Pica-Pau Amarelo, que adaptava uma obra clássica da literatura infantil juvenil do Monteiro Lobato. E a TV Cultura acho que faz isso, porque primeiro, é uma emissora pública, ela tem o dever de produzir e oferecer esse tipo de programação, mas ela tem uma tradição também histórica de oferecer uma programação de muita qualidade para as crianças. Sim. TV Atimbum, Gloob Gloob e por aí vai. Cocoricó. Exatamente. Talvez por ser um programa educativo atrelado a um assunto muito presente no cotidiano dos brasileiros e importante na nossa sociedade e culturalmente, que é o futebol, né?
Talvez E não seja. Vocês certamente não conhecem o slogan que a TV Cultura tinha nos anos 70, quando ela mostrava o futebol paulista. O Carlão talvez se lembre. Esporte e a cultura. Isso eu lembro. Isso é verdade. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte de hoje está chegando ao fim. Teve a apresentação de Guilherme Dias, comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com Fernando Martins, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. A você um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.